Então vamos falar agora sobre a defesa da culpa e o perigo que está nesta prática. Nós não defendemos a culpa porque a culpa está debaixo da acusação. Só existe culpa quando existe acusação, correto? Então, se o objetivo é que a palavra de Deus processe a acusação, porque é pela acusação que vem o sentimento de culpa, e é pelo sentimento de culpa que há a oportunidade do arrependimento. E é através do arrependimento que pode haver a concessão do perdão e a conversão e a salvação. Portanto, nós nunca podemos defender a culpa, porque senão nós estamos a ser achados combatendo contra Deus. Nós estamos a lutar contra o Evangelho. Nós estamos a lutar contra o Espírito de Deus. Nunca um crente, nunca um cristão convertido pode defender o pecado e defender a culpa. Nós temos que ter a noção do como é que o amor deve trabalhar. Porque muitas pessoas confundem as coisas e colocam as suas emoções carnais, o amor carnal, elas substituem o amor bíblico pelo amor carnal e depois dizem que é a mesma coisa. E não é. Eu quero que fique bem aqui, bem evidente que quando eu digo que nós devemos gerar o sentimento de culpa nas pessoas, não é através de um processo de condenação da pessoa. Nós não condenamos as pessoas. Isso é o papel de Deus. Deus é que condena as pessoas. O que nós fazemos é condenar a obra infrutuosa das trevas, porque isso é uma ordem bíblica. Nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas, como está lá em Efésios. Então, condenar a obra infrutuosa da treva é condenar o pecado. Não é condenar o pecador. O pecador, quem condena é Deus. Nós temos que condenar o pecado. E há amor na condenação do pecado. Quando nós estamos a condenar o pecado, nós não estamos a absolver a culpa do pecador. Nós estamos a condenar o pecado para fazer brotar o sentimento de culpa. Como é óbvio, o objetivo é sempre para levantar aquela pessoa do pecado, para edificar aquela pessoa. Os fariseus tinham uma postura completamente diferente. Eles tinham prazer em condenar o pecado para condenarem também a pessoa. E isso nós vemos perfeitamente naquela passagem de João 8, quando os fariseus trouxeram a mulher pega em adultério diante do Senhor Jesus, porque eles queriam que ele condenasse aquela mulher como eles também a condenavam, porque eles estavam cheios de autojustiça. Mas o Senhor Jesus, no seu amor e na sua simplicidade, o que é que ele fez? Ele absolveu a mulher do pecado dela, da culpa dela. Ele não absolveu a mulher da culpa. Ele, como percebeu o que os fariseus estavam a fazer, ele fez o oposto daquilo que eles estavam à espera. Não é? E então, ele deixou que os fariseus acusassem aquela mulher, acusassem o pecado dela, mas acusassem também a própria mulher com o objetivo de condená-la, porque o propósito dos fariseus não era edificar aquela mulher, não era exortar aquela mulher, fazê-la entender o erro do seu comportamento, fazê-la mudar de visão em relação ao comportamento, ou seja, não havia nenhum tipo de amor cristão, não havia nenhum tipo de espiritualidade verdadeira ali. O objetivo era só usar a justiça de Deus para exercer autoridade para condenar aquela mulher. E isto, obviamente, é uma coisa condenável. Então, o que é que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus ignora todas as tentativas dele, dos fariseus, de incitá-lo, não é, a essa condenação. Ele ignora aquilo, tanto que ele está ali a desenhar na terra, com um ar desinteressado do que está ali a passar, até que ele diz: quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. E
quando nós ouvimos esta palavra, o que é que está aqui a ser evidenciado? Que nós não podemos ter um desejo violento de fazer mal à pessoa que está em pecado. Nosso desejo para com a pessoa que está em pecado deve ser o benefício dela e não o prejuízo. E eu estou a falar do benefício espiritual, como é óbvio. Não estou a falar do benefício. Tu queres praticar esse pecado? Então pratica. Vou proteger o teu pecado. Não há mal nenhum. Parem de chamar a atenção a ela. Deixa lá ela viver no seu pecadinho. Deixa lá ela tirar prazer deste pecado. Não é isto. Estamos a falar de um benefício espiritual. E então, estes homens não tinham interesse nenhum no benefício espiritual da mulher adúltera. Não é? Por isso é que o Senhor Jesus disse: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Toda a gente tinha pecado, toda a gente foi embora um a um. No fim do episódio, nós vemos o Senhor Jesus dizer: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. E agora, aqui, é que vocês vão entender o que eu estou a querer explicar. Nós não temos o objetivo de condenar as pessoas por elas serem pecadoras, porque todos nós somos pecadores. Quem pode fazer isso é Deus. O que nós temos que fazer é condenar o pecado para fazer gerar a culpa do pecado. Há uma diferença, e há uma diferença abismal entre o comportamento e outro comportamento. Sempre que nós estamos a exortar alguém e a condenar o erro e a fazer gerar a culpa, o objetivo tem que ser sempre, na nossa cabeça, nós devemos estar sempre a dizer assim: eu estou a fazer isto porque eu quero que esta pessoa reconheça a culpa, reconheça o erro que está aqui, possa abrir os olhos, possa mudar de comportamento e possa sair desta prática, possa abrir os olhos para ver que na minha exortação está o benefício espiritual dela. Tirá-la do pecado, tirá-la da ira, tirá-la da condenação, tirá-la da mira de Deus, para que ela se santifique, se aperfeiçoe diante de Deus e seja achada agradável diante de Deus, que ela chegue pela culpa ao arrependimento, e do arrependimento ao perdão do pecado, e do perdão do pecado à conversão e à salvação. Esse é o objetivo. Por isso é que o Senhor Jesus, quando disse assim: nem eu também te condeno, logo a seguir ele diz assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O vai e não peques mais é literalmente as palavras de condenação do pecado dela. Deus a dizer assim: vai e não tornes a adulterar. Vai e não tornes a seguir o mesmo caminho. Vai e não faças mais as mesmas escolhas. Porque as escolhas que tu fizeste, o caminho onde tu andaste, trouxeram-te até aqui. Até a uma multidão preparada para te apedrejar. E então, eu não te condeno porque tu és uma pecadora e o que tu fazes é ser pecadora, naturalmente. Não te condeno, mas condeno a tua obra. Condeno esse adultério em que tu foste apanhada, que é algo que não convém. Vai e não peques mais. E logo a seguir, ele centra os olhos da mulher nele mesmo. Não é? Quando ele diz: quem? Eu sou a luz, quem andar em mim, quem estiver comigo não andará em trevas. Ou seja, ele está a dizer àquela mulher: tu, se saíres daqui outra vez com os olhos postos em ti, tu vais continuar a pecar. Provavelmente vais adulterar daqui a meia hora, outra vez, com o primeiro que te apanhar pela frente. Mas se tu puseres os olhos em mim, tu vais entender o porquê que eu te digo para tu não pecares mais. Porque aquilo que tu andas a fazer com a tua vida vai-te levar ao inferno. As pedras destes homens era o mínimo que te podia acontecer. Pior do que as pedras destes homens está o inferno. Então, vai e não peques mais. Portanto, é assim que nós temos que viver. Nós temos que viver com este amor do Senhor Jesus, de não condenar a pessoa para destruí-la, pegar logo numa pedra, para que tirar-lhe a pedra mesmo. Vou-te já tirar com uma pedra, vou-te partir a cabeça, quer é que tu morras já aí no teu pecado. Claro que não, muito pelo contrário. Nós queremos que as pessoas vivam
Não que as pessoas morram em pecado. Que elas vivam. Vivam para poder sair do pecado. Os fariseus tinham uma postura oposta. Eles queriam que aquela mulher morresse no pecado. Então, mas eles queriam a destruição daquela mulher. Não só a destruição do corpo dela, mas a destruição da alma dela também. Queriam aquela mulher no inferno para sempre. Nós não queremos ninguém no inferno. Eu, quando exorto as pessoas à minha volta, é porque eu não quero ver ninguém das pessoas a quem eu exorto no inferno. Eu amo aquelas pessoas a quem eu estou a exortar, se muitas vezes as palavras são duras, é porque as palavras duras são necessárias. Agora, o objetivo é tirar as pessoas daquele lugar. Não é? Então, eu não vou defender a culpa de uma pessoa que eu amo quando eu sei que aquilo que ela está a fazer está a levá-la ao inferno. Eu tenho que lhe dizer, não peques mais. Não faças mais isso. E para eu dizer às pessoas que elas não devem pecar mais, fazer mais aquilo, eu tenho que lhes explicar, não é? Porquê que aquilo que elas estão a fazer deve parar, deve cessar. Elas têm que fazer coisas diferentes àquelas coisas. E tenho que lhes mostrar porquê. Tenho que condenar o erro, tenho que mostrar o porquê que aquilo é um erro, e isto é sempre à luz da palavra de Deus, à luz da justiça de Deus. Então, isto é o que todos os cristãos devem fazer. Mas todos os cristãos fazem isso? Não fazem. Há muitos cristãos que defendem a culpa. Defendem a sua própria culpa, sempre com desculpas, e defendem a culpa daquelas pessoas que elas amam. Então, estes crentes envolvidos, muitas vezes, em má doutrina, têm um mau entendimento da palavra de Deus, projetam a sua culpa, ou a culpa daqueles que eles amam, na soberania de Deus. Não é? Para que a responsabilidade do comportamento culpável deles e dos outros que eles amam, que essa responsabilidade fique desculpada debaixo da ideia do domínio de Deus e do tempo em que Deus quer. Não é? E depois dizem aquelas coisas. Foi assim porque Deus ainda não quis. É no tempo e na hora que Deus quer. Tem uma pessoa familiar que está a pecar desalmadamente, desenfreadamente, a comportar-se de uma forma que nós vemos lá a assinatura do inferno a dizer assim: made in inferno. Feito no inferno. Aquele comportamento é o comportamento que tem a assinatura do diabo. E o crente que está ao pé, em vez de fazer gerar a culpa, em vez de condenar o erro, vem com paninhos quentes, vem com proteção, vem com o desejo de proteger e não deixar que ninguém acuse, que ninguém condene o erro, que ninguém diga palavras duras para gerar culpa. E uma pessoa pergunta assim, como é que isto é possível? E depois vem com a conversa do as pessoas, é quando Deus quiser, é quando Deus quiser. É quando Deus quiser. Sim, é quando Deus... Nós sabemos que tudo aquilo que tem a ver com a salvação é quando Deus quer. Mas Deus não quer que tu exortes essa pessoa agora. Deus não quer que tu condenes a obra infrutuosa das trevas. Quando a Bíblia diz que dá a ordem que nós devemos condenar. Então Deus não quer que tu condenes a obra infrutuosa das trevas. E as pessoas têm uma noção que, usando a soberania de Deus, elas podem lavar as mãos das suas responsabilidades, enterram o talento e ficam à espera que produza, que aquele talento ali se multiplique. E depois olham para a família, e nós também olhamos muitas vezes para a família dessas pessoas e aí à volta delas e vemos o quê? Zero multiplicação do talento. Zero, ou seja, o talento representa tudo aquilo que é bom, que é de Deus, que é dado por Deus, para ser multiplicado, para aquela coisa boa gerar mais coisas boas. E aquele talento foi enterrado, tudo aquilo que é bom de Deus foi enterrado, e a única coisa que se multiplica é o pecado, é a iniquidade. São as únicas coisas que se multiplicam. E nós cada vez vemos mais pecado, mais iniquidade, mais rebeldia, mais afronta a Deus, sempre debaixo de uma proteção da culpa. Sempre a culpa sendo defendida e sempre sendo tudo projetado para a soberania de Deus. É quando Deus quiser. Isto é abominável. Imagine se alguém pensar que Deus não quer que alguém largue o seu pecado imediatamente. Imagine se alguém pensar que Deus não quer que o pecado seja condenado. Imagine se alguém pensar que Deus quer que a culpa e o pecado de alguém sejam protegidos de forma a que aquela pessoa não seja exortada. Nós vimos na passagem da mulher adúltera ainda agora. A mulher não foi embora sem que o Senhor Jesus dissesse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais.
Aquela mulher, Jesus não ficou silencioso e orou ao Pai. Oh Pai, faz com que ela não adultere mais. Ele disse-lhe, vai e não peques mais. Eu não te condeno como estes homens, porque estes homens estavam-te a condenar para a tua destruição. Eu não te vou condenar dessa forma, mas eu vou condenar o teu comportamento. Vai e não tornes a fazer o que fizeste, porque isso é errado. Então, nós temos noções muito erradas das coisas. Na Bíblia, o tempo de mudança e o tempo do arrependimento é sempre colocado no presente e não no futuro. Escolhei hoje a quem servais, a mim ou aos deuses do Egito. Como está lá em Êxodo. O tempo descrito para a ação humana, como está lá em Hebreus 3,13, é qual? O tempo que se chama hoje. Vou ler a passagem para vocês entenderem. Vede, irmãos, para que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E o coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, aqui, é a negligência, a mornidão, o relativismo, que começa a proteger de tal forma o pecado que depois, a dada altura, essa pessoa não consegue mais condenar o pecado. Porque ela já tem uma prática tão grande de proteger o pecado, desculpar a culpa, proteger o pecado, desculpar a culpa. E começa a desenvolver um coração mau e infiel. Mau do ponto de vista daquilo que Deus pede. E infiel porque não está a ser fiel às suas responsabilidades, fiel ao que a palavra de Deus manda. Manda condenar as obras defeituosas das trevas. E olha o que é que ele diz logo a seguir. Antes, exortai-vos uns aos outros quantos dias? Todos os dias, não é? Exortai-vos aos outros algumas vezes e depois lavem as vossas mãos daí e não exortem mais e depois só orem. Não é isto que o versículo diz. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o que é o endurecer pelo engano do pecado? É deixar que o pecado tenha livre trânsito para lentamente começar a tornar o coração duro em relação às coisas de Deus e mole em relação ao pecado. Não é? Ou seja, um coração que já está a aceitar o pecado, está sempre a desculpar o pecado, sempre a aceitar o pecado, sempre a desculpar o pecado e sempre a resistir à palavra de Deus. E por isso é que se vê, e eu vejo isso muitas vezes na minha própria família. Quando eu vou para condenar o pecado, o pecado é defendido e eu sou atacado. Que é a parte mais triste. Eu, que estou ali com a palavra de Deus para trazer palavras de vergonha para as pessoas na prática do pecado, palavras que geram a culpa no pecado, para que as pessoas digam assim, realmente não estamos a comportar-nos como deve ser e isto realmente não é a conduta correta, vamos fazer diferente. Não. Viram-se contra mim para me atacar. Não é? E isto é triste. E muitas vezes são outros cristãos, são outros crentes a fazerem isto comigo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4,2, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Instar aqui é investir, é estar no ativo. Não é? A tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, é preciso ser uma coisa constante e com paciência, porque depois nós fazemos isto anos a fio, muitas vezes a paciência já está por aqui. Não é? Nós estamos sempre a repetir as mesmas coisas, às mesmas pessoas e fica difícil a longanimidade, mas temos que investir na longanimidade e continuar. A longanimidade aqui não está só a dizer que a pessoa tem que ser calminha. Não é isto que está a dizer. A longanimidade também está a dizer que deve ser feito sempre. Deve persistir.
Nós temos que ser longânimos no sentido de devemos continuar sofrendo e exortando, até produzir frutos, se for essa a vontade de Deus. Mas devemos, através da longanimidade, persistir no pregar a palavra, no instar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo quer dizer sempre. Quer dizer sempre que é necessário. Sempre que o pecado está a reinar em deboche e não está a ser condenado, aí é o momento. Seja dentro de tempo ou fora de tempo. Ou seja quando é conveniente ou quando não é conveniente fazê-lo. Porque o pecado não pode estar a ter livre curso e não haver ninguém a abrir a boca para condená-lo. Ainda que saibamos que muitas vezes o abrir a boca para condenar o pecado vai resultar em atrito. Ainda assim, deve ser feito, porque o pecado não pode reinar quando da presença de um crente que fica em silêncio diante dele. Nós sabemos que ainda que seja óbvio que Deus é soberano e que a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade final. Nós sabemos que a vontade de Deus é que o pecado seja condenado, que a justiça seja pregada, que a verdade seja anunciada, não é? Que a culpa seja gerada na mente e no coração dos culpados. Nós sabemos que isto é a vontade de Deus. Agora, qual é a vontade de Deus final para a vida singular de cada um? Quem é que Deus quer salvar? Quem é que Deus vai deixar debaixo do pecado até à condenação e até ao juízo e até ao inferno? Não sabemos. Agora, cabe-nos a nós fazer aquilo que nos é pedido, sem rodeios. Não é? Então, esta postura de muitos crentes vai continuando, não é, na defesa da culpa, e a culpa defendida vai sendo cuidadosamente escondida atrás da soberania de Deus. E isto para quê? Para desculpar a preguiça, desculpar a negligência, a inutilidade, a desobediência, a ignorância, ao ponto destas pessoas que têm este tipo de prática nunca mais sentirem culpa em estarem deliberadamente no pecado, ou também nunca mais veem a culpa nas pessoas que elas amam, que estão constantemente a defender. E então andam assim confortavelmente confiantes que aquilo que não mudou na sua vida ou não mudou na vida das pessoas que elas amam, que pede mudança, não aconteceu, não é por causa da sua negligência. Não. Não aconteceu, é por causa da vontade de Deus, que ainda não decidiu. Isto é uma tristeza. Como se a vontade de Deus fosse que os homens permanecessem no pecado e na afronta a Ele. Como se a vontade de Deus fosse que os homens pecassem e fossem absolvidos da sua culpa, fossem defendidos pelos seus familiares cristãos e crentes. Como se a vontade de Deus fosse a permanência no pecado, a permanência na desobediência e a prática constante da injustiça. O que Deus faz ou fará diz respeito somente a Ele. E a nós cabe-nos tomar as rédeas da nossa responsabilidade que nos é incutida, porque desde que o Evangelho começou a ser pregado nesta terra, que a voz do Senhor Jesus ecoa em todas as consciências para gerar culpa. Arrependam-se. A própria palavra arrependam-se é uma palavra que gera culpa. Porque quando alguém me diz arrepende-te, a primeira coisa que eu penso foi logo, o que é que eu fiz de errado? Começo logo a sentir que eu fiz alguma coisa de errado. Não é? Nós, como crentes, nós sabemos que devemos andar como Jesus andou. Essa é uma condição, ou uma das condições, para aqueles cujos pecados estão perdoados. E nós, quando lemos na Bíblia, em Romanos 5,20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Correto? Mas quando nós lemos a Bíblia, lemos esta passagem e todas as outras passagens da Bíblia em conformidade com o que diz aqui, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas também fica claro na Bíblia que onde a graça abundou, o pecado também deixou de abundar. Então, quando nós vemos casas, famílias, onde em vez de nós vermos a graça a abundar, nós vemos o pecado a abundar em grande, nós temos que começar a questionar qual é o papel,
se as pessoas que são crentes dentro destas casas, qual é a quantidade de graça que está na vida daquelas pessoas? Porque não é a graça que nós vemos a abundar naquela casa, mas é o pecado. O pecado cada vez abunda mais. Então, alguma coisa de errado está a acontecer ali. Porque as pessoas querem abundar na graça e abundar no pecado também. Mas isto não é bíblico. Não é? Onde o pecado abundou, abundou a graça. E assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas assim que a graça superabundou sobre o pecado deixou de abundar. Isto é a ordem correta. Então, andar como nós queremos e bem entendemos, e depois atirar as nossas culpas na soberania de Deus, por não andarmos como devíamos, ou para as pessoas que nós amamos não andarem como devíamos, a culpa é de Deus, que ainda não converteu, ainda não abriu os olhos, ainda não salvou. E, sim, tu estás a projetar as coisas em Deus, mas já fizeste tudo aquilo que devias? Por certo não fizeste. E há pessoas que têm a cara de pau de dizer que já fizeram. Quando se vê nitidamente que não fizeram. Vê-se nitidamente. Quando se vê os filhos, os netos, os irmãos, vê-se as pessoas à sua volta, vê-se eles mesmos, vê um ambiente onde há sempre necessidade de exortação e a exortação não vem. Há silêncio onde devia haver exortação. Há defesa da culpa onde devia haver uma admoestação, onde devia haver uma pregação de arrependimento. Há palmadinhas nas costas. E a pessoa depois vai dizer que fez tudo o que podia ter feito, que agora acaba Deus fazer. Mentira! E então, nós sabemos que esta conversa, não é? De estar sempre a usar doutrinas bíblicas para desculpar a inutilidade. Este aspecto, este é o primeiro aspecto da negação da culpa descrita na Bíblia, cometido por Adão e Eva. Nós, quando vamos a Gênesis 3, não é? Nós vemos que quando houve pecado em Adão e Eva, Adão desculpou o seu pecado e fez o quê? Foi remeter para a soberania de Deus, para o domínio de Deus. Foi a mulher que tu me deste que me levou a pecar, a comer do fruto. Ele não disse assim, olha, eu comi do fruto porque eu desobedeci. Fui mau, fui ingrato. Não. Foi a mulher que tu me deste. Olha a soberania de Deus a ser culpada. É? Tu não sabias que a mulher que tu me ias dar ia-me dar de comer este fruto? Então, tu sabias. E mesmo assim deste uma mulher para comer do fruto. Então a culpa é tua. E Eva fez exatamente a mesma coisa. Desculpou-se na serpente. Não é? Então, mas este jardim não é teu. O que é que esta serpente está aqui a fazer? Não foste tu que criaste a serpente como criaste todas as coisas? Então a culpa é tua. Vocês conseguem entender como isto é perverso e diabólico? Um cristão que está constantemente... Quando o pecado é condenável, quando o erro está evidenciado e deve ser manifestado pela luz, a luz que tudo manifesta. Quando vem manifestar o pecado por aquilo que ele é, e vem um crente e começa logo a apontar para a soberania de Deus, está a fazer exatamente o mesmo que Adão e Eva fizeram. Não está a entender que o pecado tem que ser, que a luz tem que manifestar a treva. Não é? E as pessoas querem esconder as trevas e depois apontar para Deus como responsável por haver trevas ali. Não é? É a cultura das desculpas. Adão desculpou-se em Deus, porque a culpa era de Deus. Eva desculpou-se na serpente e provavelmente a serpente iria dizer assim: tu é que me criaste, portanto a culpa é tua. Devias ter garantido que eu não ia entrar no jardim. Devias ter garantido que eu não ia cair da graça. Devias ter garantido... Ou seja, as criaturas têm que ser... E isto é o que fazem muitas pessoas para justificar e desculpar o mal do mundo. Estão sempre a dizer, onde é que está Deus? A culpa é de Deus, porque se Deus pode travar o mal e não trava, então ele é culpado pelo mal que existe. Mas quem é que cometeu o mal? Não foste tu. Então tu é que és o culpado. Porquê é que Deus que te criou a ti tem que ser culpado pelo pecado que tu cometeste? Imagine-se um pai que tem um filho. O filho sai de casa, vai assaltar um banco.
A polícia vem e prende o pai. E o pai está a dizer, mas você está-me a prender porquê? Porque foi você que gerou o seu filho. Se você não tivesse tido sexo, não tivesse gerado o seu filho não tinha roubado este banco. Portanto, a culpa é sua. Imagine-se. E então, a própria palavra desculpar significa desculpar, remover a culpa, sair da culpa, fugir à culpa. Então, nós temos que parar de desculpar o pecado. Temos que parar de desculpar todas as pessoas que estão a viver contra a vontade de Deus. Devemos afligir os confortáveis. E depois do confortável ser afligido, nós devemos confortá-lo a seguir. Dizendo, mas Deus tem a resposta para ti. A resposta está no Senhor Jesus, está no Filho amado. Nele tu podes ganhar força para vencer os teus pecados. Na palavra de Deus tu podes descobrir santidade. Podes descobrir direção, conselho para tomares melhores decisões, para viveres de uma melhor forma. Mas primeiro nós temos que afligir o confortável, que está a chamar bem ao mal e mal ao bem, não é? E a Bíblia diz, ai dessas pessoas que chamam mal ao bem e bem ao mal, doce ao amargo e amargo ao doce. Como está em Isaías 5:20.